Hoje estamos aqui na Lagoa do Gavião para gravar o primeiro capítulo do livro Eu e a Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. E aí, você vai aprender comigo a dominar a sua boca, a sua língua. Eu tenho certeza que com a ajuda desse livro iremos aprender juntos a dominar esse pequeno órgão que está dentro da nossa boca. Muitas vezes nós nos deixamos levar por esse órgão, mas isso não irá mais acontecer, nunca mais, porque teremos a ajuda de Deus primeiramente e depois a ajuda desse livro da Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Vamos lá, o capítulo 1 desse livro, com o tema Aprendendo a Falar a Linguagem de Deus. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus constantemente, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Marcos 11, 22, 23. Você tem problemas? A resposta está bem debaixo do seu nariz, pelo menos em grande parte. Não creio que alguém possa viver em vitória sem estar bem informado do poder das palavras. Normalmente, quando temos montanhas em nossa vida, falamos sobre elas, mas a palavra de Deus nos instrui a falar para elas. Como observamos nas palavras de Jesus nesta passagem, você está falando sobre suas montanhas ou para suas montanhas? Quando Jesus disse para falarmos a nossa montanha, em fé, ordenando que se erga e se lance ao mar, essa é uma declaração fundamental que merece um estudo. Em primeiro lugar, o que falamos para as montanhas em nossa vida? É óbvio que não é para lançar sobre elas a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus expressa em sua palavra. Em Lucas 4, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Jesus repetidamente diz: está escrito. E os versículos citados que vão de encontro às mentiras e decepções do diabo se seguem. Temos uma tendência de tentar isso por um tempo e, quando não vemos resultados rápidos, paramos de falar a palavra para os problemas e novamente começamos a falar nossos sentimentos, que é provavelmente o que nos levou ao começo de tudo. Um entalhador pode martelar uma pedra 99 vezes sem que haja evidência de que esteja acontecendo alguma coisa. Então, na 100ª vez, ela pode partir-se em duas. Cada golpe estava enfraquecendo a pedra, sem que houvesse sinais que o indicassem. A persistência é o elo vital para a vitória. Devemos saber em que cremos e dedicar-nos a conhecê-lo até ver o resultado. Obediência e perdão são tão importantes quanto fé e perseverança. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes,
crede, acredite e confie que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, esqueça, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas próprias ofensas. Mas, se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 24, 26. Para ter certeza de que mantemos o equilíbrio neste ensinamento, deixe-me dizer-lhe que falar a palavra de Deus é algo poderoso e absolutamente necessário para vencer. No entanto, essa não é a única doutrina na palavra de Deus. Por exemplo, a obediência é igualmente importante. Se uma pessoa pensa que pode viver em desobediência e ao mesmo tempo falar a palavra de Deus para as suas montanhas e ainda assim ser vitoriosa, ficará profundamente desapontada, como Jesus demonstra claramente nessa passagem. Marcos 11, 22, 26. Deve ser considerado como um todo. No versículo 22, Jesus disse que devemos ter fé em Deus. No versículo 23, ele ensina a liberar a fé, falando para as montanhas. No versículo 24, ele fala da oração e da importância de orar crendo. No versículo 25, Jesus manda perdoar. E no versículo 26, ele afirma claramente que, se não perdoarmos também, nosso Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas. Não há nenhum poder em falar a uma montanha se o coração estiver cheio de falta de perdão. E esse é um problema endêmico entre os filhos de Deus. Multidões de pessoas que aceitam Cristo como seu Salvador pessoal se decepcionam ao tentar colocar em prática um dos princípios de Deus, enquanto ignoram completamente outro. Obediência é o tema central da Bíblia. Para muitos de nós, a vida está um caos por causa da desobediência. A desobediência pode ser resultado da ignorância ou rebelião. A única maneira de sair do caos é arrepender-se e retornar à submissão e à obediência. Não ignore os 6 e os mais. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Por favor, observe os 6 nesta passagem. Com muita frequência, escolhemos ignorar os 6 e os mais na Bíblia. Considere, por exemplo, 1 Coríntios 1, do 9 ao 10. Fiel é Deus, confiável, fidedigno e, portanto, verdadeiro em suas promessas, e podemos depender dele, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Deus é fiel e nos beneficiamos dessa fidelidade ao honrá-lo em obediência nos relacionamentos.
A desobediência não muda a Deus. Ele é fiel, apesar da desobediência. A obediência, no entanto, abre a porta para a bênção que já foi liberada por causa da bondade de Deus. Este livro seria uma tragédia, na minha avaliação, se eu tentasse ensinar que podemos receber o que dizemos, sem esclarecer que isso deve ser alinhado com a palavra de Deus e a sua vontade. Falar para nossas montanhas não é um passe de mágica ou encantamento que usamos quando estamos com problema ou quando queremos alguma coisa e continuamos num estilo de vida desobediente e carnal. Crianças, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, e sim como a carnais, homens na carne, nos quais a natureza carnal predomina, como a crianças na nova vida em Cristo, incapazes ainda de falar. Enquanto estivermos na carne, devemos orar e esperar que Deus nos mostre misericórdia e não nos dê o que pedimos. Falamos muitas coisas que são da nossa carne e não da vontade de Deus, simplesmente porque não conhecemos a diferença. Como bebês em Cristo, simplesmente não sabemos como falar, como Paulo diz nessa passagem. Assim como os bebês naturais devem aprender a falar a língua dos mais velhos, assim os cristãos devem aprender a falar a maneira de Deus, aprendendo a falar a linguagem de Deus. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, conforme a divina vontade no propósito, pensamento e ação, porque é criança, incapaz ainda de falar, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Precisamos de tempo para aprender a palavra de Deus e conhecer seu coração. Embora muitas coisas estejam claramente definidas na palavra e seja óbvio qual é a vontade de Deus, há outras coisas que não estão escritas em preto e branco. Devemos conhecer o seu coração e ser guiado pelo seu espírito. A Bíblia não diz que tipo de carro comprar, ou quando vender a casa e comprar uma nova, ou em qual empresa trabalhar. Quando trabalhamos em uma empresa e queremos uma promoção, esse desejo pode ser a vontade de Deus para nós, mas também pode ser cobiça. Como saber a diferença? O tempo é a resposta. Leva tempo para conhecer a Deus. Conhecer nosso próprio coração é ser totalmente sincero com nós mesmos e com Deus. Leva tempo para aprender sobre motivações e discernir se as nossas são puras. Vamos parar por aqui a leitura de hoje do nosso livro de Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Mas aprendemos nessa parte do livro que Deus, Ele tem o melhor para nós, que não podemos achar que tudo é da vontade dEle, porque não é. Devemos nos atentar ao que Ele está nos indicando. Muitas vezes fazemos algo achando que é a vontade de Deus, ou muitas vezes responsabilizamos pessoas pelos nossos atos. Eu estava conversando com uma amiga e ela falou comigo: eu queria namorar aquele rapaz, mas aí uma pastora falou para mim para não ir, para não casar. Falei, tá, eu entendo, devemos estar
baseados na orientação dos nossos pastores. Mas você falou com Deus? Você perguntou a Deus o que era para você fazer? Muitas vezes nós temos a tendência a culpar as pessoas pelos nossos atos, a responsabilizar outras pessoas. A síndrome de Eva, né? De botar sempre a culpa em outro. Mas muitas vezes nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Não podemos responsabilizar Deus e não podemos responsabilizar as outras pessoas, porque muitas vezes agimos pelo impulso, agimos pelo nosso desejo, agimos pelo que olhamos, e os nossos olhos, como a palavra diz, é enganoso. O coração do homem é enganoso, que significa os nossos olhos, porque olhamos com o coração. Devemos olhar com os olhos de Deus e aprender a entender e a ouvir o que Ele tem falado conosco. Não se apresse, não tenha pressa. Acredite no que o Senhor tem para você, acredite no que Ele tem para a sua casa. Não desista dos seus sonhos, não desista. Aprendemos também neste livro que muitas vezes estamos orando muito tempo por algo e como aquilo não se concretiza no momento que a gente quer, a gente desiste. Não podemos desistir, temos que persistir na oração. Temos que insistir, não se canse de orar por um familiar, não se canse de orar por uma casa, não se canse de orar por um milagre, por uma cura. Continue buscando ao Senhor, continue clamando a Ele, porque Ele tem o melhor para você. Ele tem muito, muito além. Eu nunca vou cansar de falar isso para vocês. Ele tem muito além do que pedimos ou pensamos. Creia no Senhor, confia nele sempre e cuidado com a sua boca, com o que você fala e com o que você pensa. Mude o seu pensamento que você irá mudar o que você fala. Mude o seu pensamento como? Lendo a palavra e lendo livros que nos direcionam ao que devemos orar e pensar. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia de leitura e eu tenho certeza que você ainda irá aprender muito, muito com esse livro, tá? Esse livro, ele é vendido na Amazon, no Mercado Livre, outros lugares, tá bom? Você pode comprar o livro e ir acompanhando comigo a leitura, tá? Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por esse lugar lindo, Pai, que estamos hoje. Obrigada, Senhor, por esse mar. Obrigada por essas árvores. Obrigada, Senhor, por esse vento. Obrigada por tudo o que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigada pelo fôlego de vida, Pai, que temos. Que o Senhor venha, Pai, abençoar as nossas casas. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura com o livro Eu e a Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. Só quero tua presença.